é uma satisfação nos encontrarmos em mais uma videoaula. Nesta oportunidade, trataremos da coesão, da clareza e da coerência das sentenças de desenvolvimento dos parágrafos interpostos. Volta-se, assim, a abordar os três principais atributos de um bom texto: coesão, clareza e coerência. A coesão, evidentemente, é considerada sob o ponto de vista ideológico. Isto é, trata-se de coesão de ideias, uma vez que os signos da escrita ou palavras nada mais são que representações do pensamento humano, mesmo tratando-se de um relato, de uma descrição. Uma redação é a transposição de ideias para o papel por meio de signos, e a leitura é a conversão em ideias dos signos impressos no papel. Ora, para que haja eficácia nessas representações, é imprescindível que as ideias de um parágrafo interposto estejam em perfeita coesão entre si e com a sentença base. Veja em continuação um parágrafo interposto sem coesão, ou seja, com ideias esparsas. A necessidade é a maior fonte de estímulo. Querer alguma coisa com muita vontade não significa que se vai conseguir. Agora, se agir as coisas modificam-se. Dizem que tudo nasce de um desejo. Será mesmo? Até mesmo as coisas ruins têm a mesma origem? A ação somente se dá pela via da vontade, própria ou alheia. A criatividade é uma questão de talento. Já a ação depende da necessidade. A seguir, um parágrafo interposto escrito com coesão, abordando o mesmo aspecto do parágrafo que acabei de ler para você. Compare-os e comprove o que se entende por coesão. A necessidade é a maior fonte de estímulo. Desejar algo ardentemente pode até não ter a força de transportar alguém do confortável campo dos desejos para o imprevisível e desgastante campo das ações humanas. Por outro lado, necessitar algo para, com isso, evitar-se grande perda ou para se obter considerável vantagem, aí a coisa muda e a necessidade pode ser o estímulo para agir com todas as potencialidades. A necessidade não é a mãe da criatividade, mas, necessariamente, é a mãe da ação. Falar em clareza de um texto é o mesmo que falar em seu entendimento fácil. A clareza é amiga da simplicidade, da verdade, da linguagem enxuta, sem excessos, do entendimento e utilização do idioma sem afetação. Veja a seguir dois exemplos de sentenças pretendendo se expressar a mesma ideia. Primeiramente, um exemplo de sentença obscura por desconhecimento do idioma. Amanhã vou assumir um cargo público, posto que fui aprovado em um concurso. Posto que significa embora, e não porque. A falta de conhecimento do idioma faz as pessoas, na intenção de falar difícil, cometer deslizes desse tipo, comprometendo a clareza do que dizem ou escrevem. Veja no próximo quadro como se poderia expressar a ideia com clareza. Amanhã vou assumir um cargo público porque fui aprovado em um concurso. Este, sim, é um exemplo de sentença clara. A coerência evoca a temperança, a razoabilidade. Uma autêntica antítese da coerência seria a contradição. Veja a seguir dois exemplos de parágrafos interpostos. O primeiro, com um texto incoerente. O seguinte, escrito com coerência. Eis o exemplo de um texto que apresenta incoerência. Não existe verdadeiramente um time de futebol superior aos demais. Tudo é uma questão de estar ou não em boa fase. Hoje se ganha, amanhã se perde. Como palmeirense, vejo a questão por esse prisma. Talvez porque o Palmeiras seja um time que se distingue dos demais pela sua performance sempre elevada e incomparável. E aqui, o mesmo aspecto abordado no quadro anterior, porém apresentado com coerência. Não existe verdadeiramente um time de futebol superior aos demais. Tudo é uma questão de estar ou não em boa fase.
Hoje se ganha, amanhã se perde. Como palmeirense, vejo a questão por esse prisma. Meu time já teve seus momentos de glória e suas desventuras, como qualquer outro. Você viu a importância de um texto coeso, claro e coerente. Para saber mais sobre o assunto e usar esse conhecimento em sua redação, que assim distinguir-se-á no dia do seu concurso ou vestibular, faça todos os exercícios do curso Redação em 7 lições e conheça as dicas que ali são dadas sobre coesão, clareza e coerência das sentenças de desenvolvimento dos parágrafos interpostos. Isso é de fundamental importância para você. Se ainda não adquiriu o curso Redação em 7 lições, vá ao site Mundo Texto, cujo endereço é este que aparece acima e à direita de sua tela. Quando estiver lá no site, clique numa figura como esta que aparece no centro deste quadro e você será imediatamente direcionado a uma página para fazer seu pedido e receber rapidamente o curso Redação em 7 lições para acompanhar com total aproveitamento estas videoaulas e, principalmente, para obter os mais elevados conceitos na prova de redação de seu próximo concurso ou vestibular. Até a próxima videoaula!